Bem-vindos ao Babel, esse podcast sobre diversidade linguística dando voz às línguas. A cada episódio a gente fala sobre uma língua diferente. O meu nome é Cecília Farias. E eu sou Bruno Guide. E hoje a gente vai falar sobre o Nahuatl. Antes da gente falar sobre essa língua ali da América do Norte, Mesoamérica, a gente tem uma série de recados. Vamos começar então falando da nossa campanha de financiamento coletivo. A gente está lá em apoia.se/babelpodcast. Se você acredita na gente, entra lá. Isso. Por favor, apoie a gente nunca pediu nada para vocês. Aí a gente também tá nas redes sociais, sempre como Babel Podcast. Estamos no Instagram e no Twitter com essa arrobinha. E no Facebook você procura a gente por Babel Podcast. Estamos lá também. A gente tem também uma playlist no Spotify chamada Torre de Dança. Lá a gente coloca todas as músicas que são usadas nos episódios. Então, se você quiser parar para ouvir músicas nessas línguas, tudo num lugar só, tem lá na nossa playlist. E também a gente tem uma série de agradecimentos para fazer aqui. Só mais um recado antes dos agradecimentos, é que agora a gente tem uma eco bag do Babel. E ela tá dentre as lembranças que a gente vai mandar para os nossos apoiadores que entrarem na categoria tronco ou árvore. Além disso, ela vai ficar disponível para quem quiser comprar também. Então, lá no nosso Instagram a gente anunciou e também tem no site de quem produziu. Da marca de camisetas de uma pessoa muito famosa aí. Vulgo eu. Da minha marca, Cansei de Ser Ceci. E fica o link também aqui na descrição para quem quiser comprar a camiseta direto no site. Isso. E eu já quero emendar fazendo um anúncio de que a gente vai estar aí no final desse mês num evento que vai rolar em Curitiba, que é o Ouvindo Capivaras. A gente já tinha anunciado que eu ia no episódio passado, mas agora o Bruno também tá confirmado. Eu fiquei com inveja e eu dei um jeito de ir também. E, primeiro parabéns pro Raoni, que adivinhou qual era a língua desse episódio lá no Twitter. Foi difícil pra caramba, mas ele conseguiu adivinhar. E, gente, vocês pediram dica pra caramba, hein? Próxima vez não vai ter tanta dica, não. A gente não vai ser tão bonzinho assim sempre. Eu quero muito mandar um abraço pras mulheres da revista Amazonas, que é uma revista sobre gênero, principalmente. Ela é bilíngue, né? Castelhano e português. É composta por mulheres do Brasil, de vários países da América Latina e também de partes da Espanha. E quero mandar um beijo especial para Helena, lá da Amazonas. E para as galegas que ouviram o episódio número 2 aí, piraram. Biquinhos. Além disso, a gente queria contar que tá rolando toda uma movimentação aqui com o pessoal da Podosfera Antifascista de São Paulo. E que nos próximos meses a gente vai ter uma ação especial antifascista. Isso, e a gente se deu um jeito de se meter ali no meio porque a gente acredita que língua e política são coisas relacionadas. Também foi muito legal receber a mensagem do Arthur lá no Twitter explicando questões sobre o téton de uma forma bem bacana. Isso, foi assim, ele fez até uma relação entre téton e mandarim ali que ficou bem, bem interessante, assim. E é um desafio, a gente sabe, tentar explicar um conceito linguístico complexo numa plataforma como o Twitter, né, que te restringe, mas ele fez de um jeito bem legal, ficou bem bacana, eu recomendo que vocês vão lá para dar uma olhada. E tem um perfil no Instagram chamado 2 Humanos e 2 Cachorros, e que eu não sei o nome, mas veio falar com a gente depois do último episódio, porque tem família timorense. Foi muito legal receber a mensagem, a gente ficou super feliz, assim, super emocionado, né? Porque contou até uma história bonita, né? Assim, sobre a família e tal, e a relação com o téton. É muito legal, porque vai complementando as coisas que a gente fala nos episódios, né? E além disso, a gente vai deixar aqui na descrição, a gente já divulgou na nossa página de Facebook, compartilhou também no Twitter, uma campanha de arrecadação pelo Catarse, de um projeto de divulgação do Nhengatu. É uma língua que está na nossa programação, mas como a campanha dura só mais um mês, a gente já está divulgando agora. Isso, e se você está se perguntando o que é Nhengatu, eu recomendo que você espere o próximo episódio, porque vai saber um pouco mais a respeito. Dito isso, acho que a gente já pode
E pra língua? Vamos lá. Tupunikawa, Spaninutali Meshko, Naninistali, Spanutalu, Wano Esligena, Tielise, Katikituka, Waamukatiki Pespena, Mas, Yapanomia, Shiwikwa, Tisuke Kenuchipa, Santimukawa, hasta Tichuca, Amutikita, Ketuhuanti, Mastiweli, Akinueli, Shimike, Washitushuma, Mushayut, Lamatuhuante, Tielise, Ketunati, de Mayo, Mante Tutuni, Titasquiluse, Kematupunis, Seumewika, Neshiwa, Formuhuante, Pra começar, que língua é essa? Tá, depois do nosso mega rolê por África, Europa e Ásia, a gente finalmente vai fazer um episódio sobre o nosso lado do globo, né? Porque é um globo, é redondo, gente, lembra disso. Manda no grupo da família, é redondo. A gente ainda não chegou bem na nossa América do Sul aqui, mas vamos falar dos nossos irmãos latino-americanos lá do México. E hoje a gente vai tratar sobre a língua indígena mais falada no México, que é o náhuatl. Essa é a língua mais fortemente relacionada com o Império Azteca, como a gente vai ver daqui um pouco mais pra frente. Mas sobre o nome dessa língua, a gente tem algumas coisinhas pra dizer. Bem, se vocês perceberam a forma como o Bruno pronunciou, faz de novo, Bruno. Náhuatl. Pra ficar mais fácil, a gente vai falar náhuatl, que fica mais fácil pra gente falando de português. Mas só uma observação é que esse finalzinho, que na grafia é TL, é o mesmo som daquele duplo L que a gente viu no episódio 4 sobre o islandês. E é o... Isso. Então a gente está juntando aqui a Islândia e o México. Mas, enfim, é uma das curiosidades de você estudar línguas ao redor do mundo é que você começa a ver padrões que não juntam povos muito diferentes, culturas muito diferentes. E o que tem a ver o islandês e os astecas? Nada. Mas beleza. Vai ter sim. Aí a gente... Então, o náhuatl, ou náhuatl, ou náhuatl. Vou começar a falar náhuatl, ou náhuatl, tá? Pra gente não perder muito tempo nisso. É uma língua da família Uto-Azteca. E essa é uma família de línguas que abarca mais de 30 idiomas. E os falantes desses idiomas estão espalhados numa região muito ampla da América do Norte e América Central. Para você ter uma ideia, a língua Shoshone, que é uma língua falada por comunidades indígenas no estado norte-americano do Idaho, que faz fronteira com o Canadá, para vocês terem noção. Ela é uma língua uto-azteca, assim como a língua Pipil, a língua indígena com mais falantes de El Salvador, que fica ao sul do México, e também é da mesma família. A maioria dos falantes de náhuatl está em comunidades rurais localizadas na região central do México e também ao longo da costa leste do país. Hoje, o náhuatl é falado por 1,7 milhão de pessoas como língua nativa no México. Mas nem todos esses falantes falam exatamente a mesma língua. Há muita variedade. Na verdade, é possível e até mais correto em termos linguísticos dizer que náhuatl é um grupo de línguas e dialetos variados, ao invés de dizer que é uma língua específica, que é muito bem documentada e tal. Na verdade, é mais um grupão de línguas, e várias delas se identificam como náhuatl, náhuatl, náhuan, náhua, esse tipo de nome, assim, que todos remetem ao mesmo lugar. A principal, variedade em termos de número de falantes é o náhuatl de Huasteca, falado por 1 milhão de pessoas na região da Mesoamérica. E o conjunto dessas variantes de náhuatl que são chamadas de línguas náhuas. E algumas dessas variedades podem ser até consideradas outras línguas, já que um falante de algum desses dialetos nem entende o que os outros falantes de outras versões de náhua estão falando, ainda que todos eles se identifiquem como náhuas. E nenhuma dessas línguas, nem o náhuatl que a gente vai apresentar aqui hoje, que vocês vão ouvir, é realmente idêntico à língua dos astecas. Essa que é chamada de náhuatl clássico. Que é o que se falava na região ali da Mesoamérica e da parte da América do Norte quando da chegada dos europeus, né? É desse período. Isso. O náhuatl clássico seria século a língua XVI. Dessa época, século XVI, exato. E hoje o náhuatl é considerada uma das 63 línguas indígenas nacionais do México, o que dá para esse idioma um status de oficialidade junto com o castelhano, dependendo da região que você tiver. Então, dependendo da cidade, do povoado, o náhuatl vai ser a língua da legislação, vai estar em castelhano e também nessa língua indígena.
kualitlanesi inilguikatin kualitlanesi todlasok lanansin todlasok lanansin todlasok lanansin interpeyakan. Agora a gente vai falar sobre a história do povo que fala o náhuatl e de formação dessa cultura, desse povo. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar para dizer, sendo esse nosso primeiro episódio sobre a América, é uma coisa que devia ser óbvia, que nem a região onde hoje é o México, nem o continente americano foram descobertos no século XVI. Não eram terras selvagens esperando por aventureiros e por ocupação humana. Eram terras com presença humana há 12 ou 15 mil anos, segundo alguns especialistas. Aliás, existem duas teorias de ocupação do território americano. Uma é essa que fala sobre 12 ou 15 mil anos atrás, que seria a migração norte e sul, e teria ocorrido de povos que vinham ali do extremo leste da Eurásia, pelo Estreito de Bering, que na época, no final da última glaciação, aquele estreito seria um grande corredor de gelo e facilitaria a transição desses povoamentos humanos por ali. Aí chegaram pelo Alasca e foram descendo. A outra teoria, que é uma mais recente, é de uma migração sul-sul, que seriam povos que teriam vindo do continente africano, direto para aquela parte assim perto das Guianas, perto da Mesoamérica, que teria acontecido antes disso, há 20 mil anos. E a ideia é que, naquele período da glaciação, os mares, os oceanos estavam mais baixos por conta do esfriamento das geleiras nos polos e tal. Então, estavam emersas várias ilhas no caminho entre África e América, e isso facilitou a transição dessas pessoas de ilha em ilha até chegar na América. Então, nem o período de ocupação exato é um consenso, existem essas duas teorias, mas, de qualquer forma, já tinha gente pra caramba aqui antes de chegarem os colonizadores europeus. A gente também tem, populações muito diversas, né? Com características muito únicas e que se configuraram de diversas maneiras, distintas ao longo do tempo e do espaço. Desde grupos pequenos e nômades, extremamente adaptados para ambientes hostis, como a floresta amazônica, por exemplo, ou que se bobear nem é mais hostil, né? Pensando no equilíbrio térmico, mas pensar mais nas variações de gelo, por exemplo, né? Dos povos do norte da América. Ou o deserto mesmo, né? Que você tem ali no meio da América do Norte. De todo modo, além deles, a gente também chegou a ter confederações centralizadas com milhões de pessoas. Em quase todo episódio eu vou ter que falar isso, mas, infelizmente, a gente não é um podcast de história e eu vou ter que resumir bastante a história de uma região riquíssima. Como referência, eu já vou adiantar até 2 episódios do Fronteiras Invisíveis do Futebol, que o Matias Pinto e o Felipe Nobre Figueiredo fizeram, sobre o México. São muito bons. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero trazer uma diferença que é bem importante, né? E bem básica, assim, que devia também ser mais dada do que é pra gente aqui no Brasil. Mas maias e astecas são coisas muito diferentes. A civilização maia é mais antiga e mais ao sul que a civilização asteca. Em comum, elas são 2 civilizações que ocuparam territórios relativamente próximos, e nem tão próximos assim, porque o México é bem grande, na América Central. E, na verdade, boa parte do que era o território maia está hoje, por exemplo, no Belize. Os maias desenvolveram escrita e tiveram um império que durou até mais ou menos 900 d.C., com um forte declínio populacional depois dessa época. E os maias tinham aquele calendário com o fim do mundo, animal. Talvez o mundo tenha acabado em 2012 e a gente está vivendo no inferno agora. Eu acho uma teoria muito válida, mas Vai saber. Continuemos. E a invasão dos espanhóis que chega no século XVI pegou uma civilização maia já bem descentralizada do que ela era no auge. No entanto, os astecas estavam no ápice da organização e centralização bem no momento da invasão espanhola. Mas vamos retornar um pouco antes disso. Os povos náhuas, que são esse grupo de etnias e povos que se autodenominam de modos diferentes, eles falam línguas relativamente próximas
e são originalmente, no que a gente consegue reconstruir da história deles, mais do norte e noroeste do México e chega até ali na América do Norte, bem na América do Norte, Estados Unidos, assim mesmo. Em sucessivas ondas migratórias, esses povos foram se estabelecendo nessa parte central do território atual do México, que é chamado de Mesoamérica. Então, até mesmo o nome Azteca, ele não é uma coisa desses povos. Na verdade, o que a gente chama de Império Azteca era o Império dos Mexicas. Ou mexicas. Ou mexicas, exato. Que é algo bem posterior, e essa nomenclatura de Azteca é algo bem posterior à existência do Império, datando lá do século XIX, e é uma nomenclatura dada principalmente por europeus. Grande novidade. E esse nome ele vem de uma palavra, náhuatl, que faz referência ao mito de origem dos mexicas, que seria uma cidade chamada Aztlán. A gente não sabe se esse lugar existiu de fato e provavelmente é um tipo de mito fundador da civilização. Mas a palavra Azteca vem do náhuatl Aztecatl, que significa o povo de Aztlán. Aí, lá por volta do século XIII, depois de Cristo, esses grupos náhuatl começaram a se organizar em cidades autônomas ou cidades-estado. E essas diferentes cidades estabeleceram relações entre si, tanto em termos de trocas comerciais, como em termos de disputas militares. Tem também cidades que se tornam tributárias de outras, ou seja, elas pagam impostos para uma outra cidade e se tornam dependentes dessa cidade. A gente tem cidades como Culhuacán, Azcapotzalco, Texcoco e Tlacopan. E uma leva migratória tardia desses povos náhuatl é a de um grupo que se denominava Mexica. Esse povo se estabelece em uma nova cidade depois de ser expulso de cidades que já estavam estabelecidas. E eles criam essa cidade no meio de uma ilha, no lago Texcoco, por volta de 1325 d.C. O nome dessa cidade é Tenochtitlán. Acho que todo mundo que pensou em conhecer o México ou já conheceu o México conhece Tenochtitlán, né? E a base do que vem a ser esse Império Azteca é justamente uma aliança entre essa cidade que, enfim, depois de um tempo que ela se estabelece e cresce, Tenochtitlán com Texcoco e Tlacopan contra Azcapotzalco. A vitória militar dessa tríplice aliança entre essas três cidades-estados, em 1428 aproximadamente, torna Tenochtitlán a cidade-estado mais poderosa da região. E é a partir disso que você tem o estabelecimento do Império Azteca, que passa a se expandir, subjugando outras cidades autônomas. Para vocês terem uma ideia, assim, esses 100 mil mexicas que viviam nesse centro do Império Azteca, em Tenochtitlán, governavam aproximadamente 10 milhões de pessoas de diversos povos, vários deles náhuatl, que falavam línguas próximas do náhuatl, ou mesmo o próprio náhuatl, ou línguas não relacionadas. E enquanto esse império estava florescendo e continuando a se expandir, ocorre o que a gente chama de descoberta da América, ou, em outros termos, a invasão espanhola. Sem entrar em grandes detalhes, o que é possível dizer é que o sucesso da campanha militar espanhola se dá por 3 grandes fatores. Um é uma vantagem tecnológica dos europeus por terem armas mais letais, e apesar de que isso sozinho não foi suficiente, como a primeira invasão espanhola foi derrotada pelos astecas. Aí a gente tem uma série de doenças trazidas pelos europeus, né, de outro continente, que se espalharam muito agressivamente pelas populações nativas na América, em especial a varíola. E, por fim, o próprio fato de que o Império Azteca era formado por povos distintos, que eram independentes até pouco tempo, permitiu que os espanhóis criassem alianças com diversos grupos que se opunham à dominação mexica de Tenochtitlán, gerando um exército muito numeroso contra o próprio Império Azteca. Então teve muita... o exército conquistador dos espanhóis era composto também por indígenas. Como uma nota também, eu ressalto que essa invasão europeia nas Américas é uma história de violência absurda, de assassinatos, traições, violência sexual, racismo e tentativa de apagamento da história indígena, que meio que deu o padrão que vai se desenrolar desde aquela época até com consequências até os dias de hoje. Por mais que a autonomia dos povos náhuatl estivesse em xeque depois da conquista pelos espanhóis, não é o fim do Império Azteca que marca o fim desse povo e dessa cultura. Os invasores espanhóis eles se valeram da infraestrutura deixada pelo Império subjugado e essa meio que foi a base da colonização espanhola no México. Então foi sempre
bastante centrada nas cidades. A cidade do México foi erguida em cima da cidade de Tenochtitlán. A aculturação foi uma prática corrente ao longo dos anos que se seguiram. Templos da religião asteca eram demolidos para a construção de igrejas. A catequese e a perseguição de outras religiões e a execução de quem não se convertia foi uma regra. Diversos grupos náhuas que se aliaram aos espanhóis para auxiliar a derrota de outros grupos também depois foram tratados como colonizados. Bruno, eu lembrei de um livro que eu conheci alguns anos atrás que chama Armas de Hermes e Aço. O autor, estou procurando aqui, mas se não me engano ele é médico e em algum momento perguntaram para ele, né, como foi possível que os europeus tenham conquistado tanto da América. Aliás, não só da América, na verdade, do mundo todo, né? Como eles conseguiram se impor por tantos territórios do mundo, sendo que outros lugares tinham lá suas tecnologias, suas estruturas, infraestruturas específicas. E na pesquisa que ele fez, a resposta que ele encontrou foi via armas de Hermes e Aço. Desde as armas de fogo, o tipo de manuseio do metal que existia em grande parte da Europa, muito específico, que permitiu imposições físicas, assim, e os germes, né, de chegar com doenças em lugares que as pessoas nunca tinham entrado em contato, portanto, não tinham imunidade para aquilo. Inclusive, tomem a vacina do sarampo. Tomem a vacina do sarampo. E é isso, a varíola, por exemplo, que é uma doença que só foi erradicada, assim, por causa de vacina. E era muito letal e acabou com uma população indígena de boa parte da América. De todo modo, voltando aqui para a história dos náhuatl, a identidade mexicana, enquanto um país que fala o castelhano com pretensões europeias, sempre foi muito presente, principalmente na elite, né? Até o fim do século XIX, a elite mexicana era uma elite com muitas pretensões europeias. E eu não vou entrar em grandes detalhes sobre a história mexicana, mas sempre houve uma tensão constante entre os náhuas escrevendo em náhuatl, como a gente vai ver mais pra frente, a escrita do náhuatl nunca foi abandonada, e uma elite espanholizada que, enfim, sempre manteve o uso da língua náhuatl como algo extraoficial. De todo modo, mesmo o governo e a Constituição do México sendo dessa maneira, nunca se conseguiu apagar uma forte identidade indígena da população mexicana. Hoje o México é sim um país majoritariamente católico, onde a primeira língua é o castelhano, mas os diversos povos indígenas ainda se fazem presentes na cultura e na realidade mexicana, assim, em grande peso. A independência mexicana, mesmo, ela foi bastante dura para os povos indígenas, que passaram a sofrer com constantes invasões de suas terras por grandes proprietários. Curiosamente, a coroa espanhola dava algum tipo de autonomia no interior do México para populações indígenas, e ao passo que quando o México se declarou independente, eles perderam esse status de proteção e passaram a ter que enfrentar uma agressiva expansão agrária por parte dos proprietários de terra. Mas, contraditoriamente, a partir do século XIX, a identidade mexicana passa a celebrar o multiculturalismo do país, reivindicando os maias e os astecas como um passado glorioso do México. Mesmo governos mais conservadores, enfim, eles reconhecem a importância dessa tradição indígena mexicana como um traço da identidade mexicana, mas é de um jeito bastante romantizado. Não, e tem, sempre lembrar, século XIX, esse século dos romantismos e dos nacionalismos, em que várias partes do mundo se está buscando o passado glorioso do seu povo, isso em vários continentes. Exato, e no México, então, por exemplo, você começa a ter gente estudando o náhuatl do século XVI, ao passo que você está exterminando os náhuas que estavam vivos falando do século XIX. Enfim, até uma curiosidade, que a própria bandeira do México tem no centro dela, né, a águia mordendo uma cobra, e isso é baseado na lenda asteca da fundação da cidade de Tenochtitlán. Por fim, a gente não vai conseguir se estender muito mais na história, porque já está meio longo essa parte, mas eu não posso deixar de falar que no século XX, no começo do século XX, no cenário da Revolução Mexicana, a gente tem um descendente de náhuas com espanhóis, que sempre levou a causa indígena em consideração na luta por mais autonomia, por soberania nacional e por direito à terra, que foi o Emiliano Zapata.
A Revolução Mexicana, por si só, daria um podcast inteiro, 3 podcasts inteiros, porque ela é longa e sangrenta. Aliás, há pouco tempo saiu um episódio do Teologia de Boteco sobre Revolução Zapatista. Entra aqui depois na descrição do episódio, hein? E tá excelente, por um acaso. Um abração pro Barba. Enfim, a gente vai até também justamente fazer algumas recomendações, porque até outras coisas sobre o México contemporâneo, porque a presença indígena no México contemporâneo é muito importante, assim, pra gente tentar entender aquele país. Kisa dia teu kalitonar shukani hikuak pano onitag kwal meski gui pilguil kaja shukani tlaltonan silni laltoka hikjuno shukani tigui katoya. Agora a gente vai ouvir o áudio de um vídeo do projeto 68 Vozes, que é baseado num poema de Miguel León Portilla, com locução de Reina Alvarado Reyes. O link para a animação, que é muito boa, vai na descrição do episódio, assim como o do projeto 68 Vozes. Kema poliwise tlatolka manali, noche tlamanti tlen yiyektzitzi, keja sitlalime tona tehuametztli, tlen tichiwa temasewalme, keja kema titekiuia totlalnamikilis, o tlen timachilia pantotlakayo o pantoyolo, ayuwele tikita. Kema se tlatolka manali poliwi, noche tlen onka ipanitlaltepaktli, keja nopa weyi atl, wan nopa atentini, noche tlamantli tekuanime, puan noche tlamantli xiuitini, niyonaxtimo ilhuis, ni una xueli tiquitos, ni una xueli titlachilis o tikakis, pampa politok no patotoli. Huaca motzakua ipan campa hueli chinancotini, ipan campa hueli tlaltepaktli queja quema motzakua sepa puerta o se ventana, quema unca sequina o tlatolca manali, mislachiatis, pampa temachilis tlamantli ten santoteco hueli kichiwa, huan tlen kichiwa masewaltlagame. Yani, katlen kipia yolistli ipani tlaltepaktli. Quema poliwi se tlatolca manali, nochi poliwi, hasta no pakamanali tlen titecuia, para tite ilhuiste tite iknelia. O quema tite powilia para tlachke techcocoa o techcuesua. Poliwi no pa antiguathuica tlen huicayaya tuhuescapantatawa. Nochi tlamanti tlen kipuayaya, quejatza momahtuya, quema motiochihuayaya. Queja moscaltique. Ayocaca hueli sampa kipuas. Quema poliwi se tlatolca manali, eli queja miki. Huamias miqueja, huamias miquise. Eli queja quema tlapani se tescac, inintos, eli queja acahuilotl, tlen sampanotejki, pampa ayocaca molinia. Juan quemas pano yani, mas igual me mocagua, mas te igneltijque. Quando uma língua morre, coisas divinas, as estrelas, o sol e a lua, coisas humanas, pensamentos e sentimentos não são mais refletidas naquele espelho. Quando uma língua morre, tudo no mundo, mares e rios, animais e plantas, não são mais imaginados ou chamados, com imagens e sons que não mais existem. Então, uma janela ou uma porta se fecha para todos no mundo. Um olhar diferente para tudo que é divino e humano, para tudo que existe e está vivo, se perde. Quando uma língua morre, suas palavras para amor, a entonação para o luto e para o carinho, talvez até cantos, contos, discursos e rezas, ninguém mais poderá repetir. Quando uma língua morre, muitos já terão morrido, e muitos mais poderão morrer. Espelhos para sempre quebrados, vozes para sempre silenciadas, a humanidade fica pior. Agora a gente vai falar sobre características específicas dessa língua. Como a gente viu lá, logo no começo, é muito complicado chamar de uma língua, né? Existem muitas variantes, coisas que a gente não sabe, nem se chama de língua ou dialeto, mas dá para fazer uma divisão genérica desses falares, uma divisão maioritária de os falares do leste e do oeste
desse território que vai do sul dos Estados Unidos, pega o México e vai até a América Central. E aí a gente tem, assim, uma das principais fontes de conhecimento sobre a sociedade, história e cultura dos astecas, ela se dá por registros feitos antes da invasão europeia. Esses registros, junto com os outros feitos em conjunto já com europeus ao longo do século XVI, por exemplo, foram compilados no que a gente chama, no que é chamado, né, de códices astecas. Os registros anteriores aos europeus, eles não eram organizados em livros, eram longas páginas que eram feitas de peles de animais ou então da fibra do agave, que é o substrato da tequila também. Oba! Gosto. Eu não, detesto, mas traumas, né? Então, o que a gente pode dizer sobre essa escrita do Náhuatl? Ao que tudo indica, nesses registros pré-colombianos, era feito de forma pictórica, ou seja, o desenho de uma montanha significava uma montanha, mas, ao mesmo tempo, alguns desenhos remetiam a sílabas do idioma náhuatl. Então, havia uma mistura contendo pictogramas e um silabário, ou às vezes até logogramas e sílabas. Você pode me explicar melhor logograma? Vai lá no episódio 3, Mandarim, e aí a gente falou bastante de logogramas e escrita logográfica, mas ainda aqui no Asteca, pelo que parece, havia um nível de representação mais pictográfico no Náhuatl. Chamei de Azteca aqui, perdão pelo eurocentrismo. Mas que é um tipo de representação que é até mais pictórico do que um logograma, que seriam esses pictogramas, né? Então, que tem uma associação direta ali entre o visual e o significado, né? Ao passo que um logograma não necessariamente. Bom, de todo modo, por isso, assim, por uma mistura de pictogramas com silabário, mas de forma meio inconsistente, é possível dizer que os astecas não possuíam um sistema de escrita bem estabelecido, como é o caso dos maias, né, que é uma civilização anterior. Mas essa alternância entre o pictórico e o fonográfico e uma falta de consistência mesmo mostra que esse estágio de escrita institucionalizado e centralizado ainda estava por se consolidar com a chegada dos europeus. Aí chegam os espanhóis. E a adoção da escrita vai se valendo do alfabeto latino, né? De forma muito rápida. O cálculo é que, assim, 20 anos depois dos primeiros contatos com os espanhóis, já havia produção em náhuatl usando o alfabeto latino. Porque, meio que é isso, os espanhóis chegam e encontram um substrato social ali muito organizado. Eles tinham escolas organizadas, os astecas, no Império Azteca. Você tinha pessoas dedicadas a estudar astronomia e aritmética, pessoas educadas desde crianças para estudarem administração e técnicas militares. Então, você tinha uma sociedade muito estruturada que, com a entrada da escrita, muito rápido se adaptou a ela. Outro dia, ouvindo, acho que foi no Fronteiras Invisíveis, o conceito, o povo azteca foi um dos primeiros a elaborar o conceito de zero. Isso. Né? Então, um nível de abstração nos estudos matemáticos, assim, muito mais avançado do que os europeus que chegaram ali. Sim. Não, é bastante interessante. Tem um calendário todo específico azteca também, que alternava entre anos de 365 dias e anos de 260, acho. Umas doideiras, assim. Mas muito interessante. E é um tópico que, claro, cabe também um podcast inteiro só para falar sobre a civilização azteca. De todo modo, essa compilação de produções que misturavam registros pictóricos, silabários, alfabeto latino, compõe os registros mais importantes desse período inicial de colonização e do período de declínio do Império Azteca. O maior exemplo é o que é chamado Códice Florentino, feito por um frei franciscano que conta com 12 livros em 3 volumes. Nesse códice, o que esse frei fez foi organizar diversas entrevistas com indígenas e registrou tudo em castelhano e náhuatl em paralelo, com ilustrações feitas por nativos e usando um pouco da linguagem pictórica que estava ali como um substrato para botar imagens mesmo. Então, esse conjunto de dados em paralelo foi muito útil para ensinar o náhuatl. E esse registro também permitia enxergar bastante o funcionamento de como que era a língua náhuatl naquela época. Então, você tem bastante dados sobre sintaxe, bastante dado de como funcionava a morfologia do náhuatl. E, ao longo dos séculos,
as escritas náhuatl foram recebendo influências castelhanas, chegando em certo ponto até existirem escritos em um negócio que é chamado de espanhol náhuatlizado. É bem difícil de falar essa palavra. No fim do século XVIII. Então você tinha pessoas que falavam náhuatl e que usavam essa influência da língua nativa delas na hora de escrever um espanhol informal ali, criou até um tipo de idioma muito específico da região. Assim. Importante é registrar também que a produção escrita em náhuatl sempre se manteve no México, independente da opressão e do abandono do governo, da resistência das autoridades de reconhecer a validade do náhuatl. Ao longo da história colonial, o testamento de pessoas náhua sempre era ditada por um escrivão, e esse escrivão sempre fazia o registro em náhuatl, usando o alfabeto latino. Então, você tem um registro desde o século XVI, você tem um conjunto de testamentos de famílias náhuatl. Mesmo que tivessem poucas posses, as pessoas faziam esses testamentos. E meio que cria um contínuo, né, histórico, assim. Então dá para estudar a evolução da língua a partir disso. Aliás, várias fontes de informação que a gente tem de estágios anteriores de línguas em várias partes do mundo tem muito a ver com registro burocrático, né? Então, mesmo os primeiros documentos que a gente vai estudar, sei lá, línguas latinas, são sempre documentos oficiais e geralmente relacionados à propriedade, né? Ah, é. E você imagina a frustração, sei lá, da pessoa que foi traduzir o que sobrou do Hitita, assim, e descobriu que, na verdade, só tava... Ah, terra de fulano tem 40 alqueires. Mas, enfim. Voltando agora pro nosso náhuatl. A gente vai falar um pouco sobre esse som que eu tô fazendo há horas aqui, que vocês devem ter estranhado um tanto, que é representado sempre com o encontro do T com o L na ortografia latina do náhuatl. E não é o seu fone que está estragado, e eu peço desculpas por ficar chiando no ouvido de vocês. Mas esse é um som bastante característico, que a gente vai ver daqui a pouco nos empréstimos do náhuatl que vivem na nossa língua, como ele é importante, assim, ele é um tipo de terminação muito frequente no idioma. E vamos lá, a parte articulatória, você faz a língua do L, desse um L bem pronunciado, um L, e aí você solta o ar pelas laterais da boca. É meio que fazer um L e não tirar a ponta da língua lá do céu da boca. A hora que ele encosta, deixa lá a ponta da língua, mas solta o ar pelo lado. Isso. E esse tipo de som, que é como se fosse a junção de um som oclusivo, em que você faz o bloqueio completo do fluxo de ar, com um som fricativo, que é o bloqueio incompleto, mas que é suficiente para produzir chiado. É quando o ar passa assim por um espacinho bem pequeno entre a língua e o céu da boca, e aí ele vai passando meio chiado um pouco, né? Assim, linguística para não linguistas. Exato. O som de X, né? Esse X. Você fecha um pouco a boca para fazer o chiado, o ar passar chiando, né? Então, quando você tem essa coarticulação, em que você começa com essa oclusiva, como um P, ou um B, ou um T, e termina com essa produção de chiado, é o que a gente chama de africata. Pode parecer estranho, mas a gente tem sons no português brasileiro, em alguns sotaques, como o meu, em que a gente produz africatas, né? Então, por exemplo, quando eu falo tia ou dia... Ou advogado, esse di, a gente enfia um i ali que não existe e ainda faz ele ficar africado. Exato. A gente produz esse tipo de africata. O negócio o náhuatl tem uma outra africata que faz esse som, o ar sair pela lateral, ao invés de sair pelo meio do canal. Pois bem, espero que não tenha sido uma grande tortura. Não, eu aposto que quem vai ouvir aí no ônibus o podcast vai ficar fazendo som. Porque eu fazia isso nas aulas, na graduação, claro. É a maldição de quem tá aprendendo linguística, né? Você fica tentando... Tá aprendendo fonologia, essas coisas, você fica fazendo sonzinho na rua e o pessoal acha você meio diferente. Eu quero só ver quando a gente for falar sobre oissa. E vamos lá, agora a última coisa linguística que a gente vai falar sobre o náhuatl é os empréstimos dessa língua, né? As palavras que essa língua trouxe para as outras do planeta. E a maioria é a coisa que realmente importa, que é nome de comida que a gente vai mostrar para vocês.
Então, quando vem italiano falar que molho de tomate é coisa europeia, um bom molho italiano, é mentira, tá? Porque tomate, por exemplo, vem da América e a palavra em náhuatl para tomate é tomate. Tomatl, em alfabeto latino. E aí a gente tem também outra coisa que é bastante típica e bastante presente ainda na culinária mexicana, que é o abacate, que originalmente era o aguacate. Tem um animalzinho muito dócil, que é o coyote, que é o que a gente chama de coiote. E também a gente tem outras de sobremesa, né? Depois de comer tomate, abacate e coiote. A gente tem dois doces como aí. um coiote, né? Tipo, comer abacate e tomate como um coiote. Não comam coiote, nem nenhum animal. Por fim, a gente tem o chocolate, né? Que vem dessa região, né? E o termo, apesar de que pelo que parece, chocolate, que seria o termo em náhuatl que originou a nossa palavra, não significava o doce, né? O cacau, essa coisa. Significava uma coisa mais geral, que era tipo bebida amarga. Porque eles não tomavam chocolate misturado com açúcar e tal. Gente, açúcar faz mal. Eu sou mó militante anti-açúcar, mas... Mas pode comer um chocolatinho. E aí também, por último, uma outra comida aí, que nem é comida, né? É quitute. Nossa, como a gente classifica isso, cara? É um hobby, né? Na verdade. Nossa. Que é uma que vem da palavra náhuatl, que é Tziclit. Isso. Nossa, é difícil de falar. Algo assim. Tem 6 consoantes e 2 vogais. Que é o chiclete, que vem da seiva da árvore Manicara zapota, originalmente, né? Era um tipo de seiva. É uma árvore parecida com uma seringueira, assim, mas que dava uma seiva borrachuda e doce, que os nativos, enfim, ficavam mascando e eventualmente se tornou um tipo de coisa assim industrializada e tal. Até um estadunidense percebeu o potencial disso, montar uma fábrica disso e vender como Chiclets Adams. Mas originalmente a gente sabe agora que é uma coisa da cultura mesoamericana e é possível até que a origem seja maia e não asteca. Um dia saberemos. Então vamos passar para o nosso próximo bloco. Chiquillegua en Sochi, chiquillegua en Pamoyolo, Pampanimistla Sotla, Pampanimistla Sotla. Assim, Bruno, eu achei náhuatl muito legal e eu quero aprender. E como é que eu faço para aprender? Náhuatl é um pouco difícil da gente conseguir achar boas fontes, principalmente em português, assim. O que eu consegui achar é que na Universidade de São Paulo tem um Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos, que é o CEMA, e dentro desse centro tem um grupo de estudos de náhuatl. Mas eu não consegui apurar nem se estão ocorrendo encontros específicos agora, assim. Mas o professor Eduardo Natalino dos Santos, que é um dos fundadores desse grupo, ele inclusive tem livros sobre os códices astecas que eu falei antes, e é uma referência na área. Eu vou deixar linkado esse livro, a indicação desse livro, mais pra frente. Beleza. Além disso, a gente tem alguns canais no YouTube que ajudam a aprender, mas eu não achei nada ligando português ao náhuatl. O canal do Instituto Nacional de Antropologia e História do México tem aulas inteiras disponíveis e tá em castelhano. Aí eu procurei nas internets e achei um post no Reddit, ou no Reddit. Eu gosto de Reddit. Eu prefiro Reddit também. Em que alguém fez uma coletânea, assim, bem interessante de livros para aprender náhuatl. E eu vou deixar alguns desses links aqui. Eu recomendo sempre procurar essas coisas porque a internet é maravilhosa. Então tem um wikbook sobre o náhuatl clássico, um livro do Sil sobre uma variante moderna do náhuatl, que é o Nahuatl de Orizaba. A gente tem também um site que é o nahuatl.com com 20 lições que dão algumas noções bem interessantes. O site, só para ficar mais fácil de escrever, é nawatl.com. Agora, indo para indicações mais culturais, assim,
A primeira recomendação que eu vou dar, inclusive, foi Mozão, que me indicou esse link, que é um Fala, projeto... oi, Mozão. Tô com a boca cheia. Oi, Mozão. É um projeto que chama 68 Vozes, que é um projeto de contos indígenas mexicanos narrados em sua língua originária. Foi criado com a premissa de que você não pode amar aquilo que você não conhece. Então a ideia é fazer os mexicanos e o mundo inteiro conhecer mais sobre as línguas indígenas através dessas animações. Inclusive o áudio que a gente ouviu hoje vem de um desses contos. Além disso, tem um canal no YouTube em inglês que é bem interessante, que chama Native Lang, com vários vídeos sobre Náhuatl e Maia, a diferença entre os dois e sobre línguas mesoamericanas de modo geral. Indo para o português, tem bom material sobre a história do povo azteca, da civilização azteca, e principalmente eu vou recomendar mais uma coisa do Felipe, do Xadrez Verbal e do Fronteiras Invisíveis, que é alguns vídeos dele no Nerdologia sobre os aztecas. Além disso, indo para os podcasts, tem os 2 episódios do Fronteiras Invisíveis do Futebol, também do Felipe. Sobre o México, né? Só pra ficar mais fácil de procurar na hora, hein? E são muito bons, assim. Pra quem tem preconceito com Fronteiras Invisíveis, é um podcast de história. O futebol é só pra dar um gostinho, assim. É uma desculpa pra falar de história e geopolítica. E eles falam muito bem. E a gente não tá ganhando pra fazer propaganda. Não. Além disso, tem também o episódio que a Cecília até trouxe, do Teologia de Boteco sobre o zapatismo, muito interessante. E eu vou recomendar também o podcast Quadro Negro. Eles têm 2 episódios sobre educação libertária, e no episódio 2 dessa série tem um especialista que foi para Oaxaca, que é uma cidade do México, e traz um pouco da militância contemporânea dos movimentos indígenas mexicanos. E é uma história belíssima, assim, é muito interessante. As perspectivas que os indígenas trazem é realmente muito bom, assim, recomendo. E o podcast Quadro Negro é muito bom. Então, para complementar, inclusive, aquele ponto sobre o zapatismo, eu achei bem legal uma espécie de spin-off que o Revolu Show andou fazendo. Um episódio é sobre a comandanta Ramona, sobre o movimento zapatista e a importância dela da discussão sobre as mulheres dentro do movimento zapatista. Isso, é a série Camaradas. Isso. É o primeiro episódio dessa série Camaradas, que é um spin-off, e a produção é da Larissa Coutinho, eu acho. É muito bom mesmo, assim. Tem um outro podcast que eu achei bem interessante, foi produzido pela UCLA com uma professora de Copenhagen chamada Ona Kanger, e ela fala sobre o uso dos dialetos do Náhuatl, né, as variantes do Náhuatl, vai explicando essas diferenças, ela dá dados linguísticos específicos. Então tem coisas como a diferença, eles têm palavras diferentes para diferentes tipos de não, que em inglês seria a diferença no e not, assim, mas que em português não, pra gente é mais complicado conceber. E comparando com estudos do Náhuatl dos séculos XVI e XVII. Esse podcast também tem em inglês. Inclusive, me faz pensar nessa questão de quanta coisa nesse mundo, quanta língua a gente precisa passar pelo filtro do inglês antes de chegar até elas, né? Então, existem comparações, por exemplo, entre português e náhuatl, que seriam muito interessantes, que a gente não consegue fazer, porque o que se faz é só um falante de inglês comparando especificidades do inglês com essa língua. E isso, inclusive, é um dos motivos que a gente não vai falar de inglês tão cedo aqui, porque já tem muita gente falando. A pós-pistolada tem uma outra indicação que não é só sobre náhuatl, mas que contempla variedades linguísticas diversas. Um canal do YouTube da Unesco que chama Festival de Cinema Indígena Online, que tem vários curtas em línguas indígenas diferentes, e alguns deles são sobre náhuatl. E vai ficar o link aqui também. E por fim eu peguei aqui o nome do livro do Eduardo Natalino, que é Tempo, Espaço e Passado na Mesoamérica, o calendário, a cosmografia e a cosmogonia nos códices e textos náhuas. É, assim, imperdível, e é um material em português de alguém que está estudando os náhuas aqui, então a gente não pode deixar de indicar. E acho que isso encerra. Além disso, claro, todas as músicas que vocês ouviram no episódio
vão estar aqui. E agora a gente vai partir para a música de encerramento. E a música que a gente vai ouvir agora é En el Pueblo Nealtepeco, de Snoopy HH, que é um rap em náhuatl. Ey, Janito con Chihuase, Tate Matocatlia, Nani Snoopy, Doble H, Motherfucker. Kenny Pewanish con Kaki. Nika no compeguatis, taja katlami, tikishmati, nekakinika, itztoxetlatzi. Nimitzon powilis namanzi, megua inalzi, santlanesiski iatzopelatl, wan sepanzi, ichichikimakas, sepilaxkalzi, yasehya mila, tehmatipaki, ki itakapiki, kasechilaxkalzi, ikakakawatl, opilkesotzi, yawimila, abertlaki onka, wan nochipa imachita itzinkechtla, motlalia y sombrero waiteca, kitla chiliti, Sintli wa emekat, ichichi wetzkati, wantla ahuati, mano chipa, tlayekanti, nentiwi umpano ateno, tonatikiskia, pero seyi tlasetok, wan, tlai ateco, kaktok, mual atlabilia, ne atlahko, kine yantia, y morralco, te ipa tlamelaguas, y chacalco, san asiti kichiwas iteki, san kichiwas, tlen moneki. Que mantica, tlamini mansi, wan que mantica, on huescawa, que carrera, y chaasi, tlen kichiwa, on tlastlama, wan que mantica, mualza cabilia, pampa nosquia, y caballo kipia, casi ashkema, moseguia, kit mosegui suasquema misquia, miak tlamantli ni puasquia, que mantica, que itlascotopo, pampaki pactia, Kwasli motla patelia te ipa onte istotia que mantica kitli biltia sampara pastli ashna miak tleneti tokastia iat pero ashina tlenekoneme kichina ey shnane iat tleninama nikoneme kichina ipa moai mati Miak tlamantli, ne altepeco, nokia onka pakilistli, miak ilhuitl, miak tamahli, miak vino, miak sakawitli, miak tlamantli, ne altepeco, nokia onka pakilistli, miak ilhuitl, miak tamahli, miak vino, miak sakawitli. Miak tlaojonka neka nokia. Kakas makatise vuelta Nepa toca Papatlatla Hidalgo